Ao refletirmos sobre a jornada da vida, porventura nos detemos a considerar as inúmeras ocasiões em que proferimos as palavras tidas como certas, visualizamos nossos anseios com convicção, registramos afirmações no papel, e não obstante, experimentamos a sensação de que nenhuma transformação significativa se concretizou, absorvemos informações acerca da prosperidade, sintonizamos com a ideia de energia, compreendemos os princípios da vibração, e ainda assim, paira a impressão de que algo essencial permanece inatingível, como se uma barreira invisível nos separasse da existência plena que almejamos desfrutar. Carl Jung, perspicaz observador da psique humana, possuía uma compreensão profunda desse fenômeno. Ele elucidava que a mente se organiza em estratos, e que as palavras articuladas não alcançam a essência da realidade se não encontrarem eco nas profundezas do inconsciente. Podemos clamar por merecimento, nos envolver em recitações de mantras e projetar mentalmente nossos desejos. Contudo, se em nosso âmago, em um recôndito lugar da alma, persistir a crença de que a realização é inatingível, essa convicção se refletirá no mundo que nos cerca. Destarte, esta reflexão não se limita ao ato de manifestar. Ela concerne ao processo de desbloquear, de desvendar a compreensão de que o obstáculo não reside no exterior. Não emana de instâncias governamentais, de conjunturas econômicas desfavoráveis ou de dinâmicas familiares. O entrave se origina de uma programação sutil, silenciosa, que internalizamos ao longo dos anos e que, imperceptivelmente, continua a operar como alicerce de nossas convicções sobre o que somos dignos de receber. O princípio psicológico, que ora desvendamos inspirado nas profundas ideias de Carl Jung, não se configura como uma fórmula mágica, mas como um mapa para reencontrar uma permissão outrora perdida. A prosperidade não se apresenta como uma recompensa destinada aos virtuosos, mas como um estado que se manifesta unicamente quando o inconsciente cessa sua própria sabotagem. Para que essa metamorfose ocorra, trilharemos uma jornada de 7 dias, não de esforço árduo, mas de libertação, de purificação simbólica, de reconexão com a parte de nós que jamais deixou de ser merecedora, mas que foi ensinada a olvidar essa verdade. Portanto, inspiremos profundamente, pois a partir deste instante, o caminho começa a se descortinar. Iniciemos com a indagação primordial. Por que ainda não possuímos aquilo que ardentemente desejamos? A maioria das pessoas responde com assertivas como: porque não me dediquei o suficiente, porque temo o insucesso, porque desconheço as pessoas influentes, ou até mesmo porque a providência divina ainda não o quis. Contudo, a resposta, genuína, profunda, aquela que ressoa nas profundezas da mente, resume-se a uma única razão: porque ainda nos percebemos como seres que necessitam lutar para merecer. Sim, esta é a essência da questão. A maioria das pessoas não acredita que possa simplesmente acolher o bem-estar. Crê que precisa provar seu valor, justificar suas necessidades, demonstrar empenho, esforçar-se para ser merecedora, sacrificar-se. E qual o resultado quando nossa base emocional se edifica sobre o alicerce do esforço e do sacrifício? A prosperidade se transmuda em uma batalha incessante. A vida se torna uma corrida infindável. E tudo o que chega parece fugir com demasiada rapidez. Jung asseverava que o inconsciente não responde à lógica, mas a símbolos. Em outras palavras, de nada adianta declarar "eu almejo prosperar", se o símbolo que reside em nossa mente é o da escassez, da culpa, do medo. É por essa razão que esta jornada será simbólica, pois somente através da linguagem dos símbolos, o inconsciente compreenderá que chegou o momento de libertar-se. Durante os próximos 7 dias, não buscaremos conquistar nada, apenas abriremos espaço. E o espaço se expande com presença, com gestos conscientes, não com desespero. Antes de detalharmos cada um dos 7 passos, é crucial compreendermos a raiz do bloqueio, que pode estar enraizada em múltiplos domínios.
Talvez tenhamos crescido ouvindo que a riqueza não proporciona a felicidade, ou que aqueles que possuem abundância invariavelmente ocultam algo ilícito, ou ainda que não, devemos nos destacar para não sermos considerados egoístas. Essas mensagens não são meras frases. São implantes psíquicos, símbolos emocionais que moldam nosso campo de permissão. Esse campo determina o quanto conseguimos receber sem culpa, sem receio, sem autossabotagem, e sua influência é tão poderosa que pode anular anos de esforço com um único sentimento silencioso. Isso não é para mim. E aqui reside o ponto de inflexão. Nosso objetivo não é recitar afirmações positivas, mas transformar o símbolo interno que define o que aceitamos receber a cada dia. A cada etapa, acessaremos uma faceta distinta desse símbolo, limpando, substituindo e reescrevendo sua essência. Quando o símbolo se altera, o campo se transforma, e quando o campo se transforma, o universo responde. No primeiro dia, a tarefa consistirá em identificar o símbolo dominante em nossa mente quando o tema é a prosperidade. Convido você a fechar os olhos neste instante, a pensar em abundância, em receber mais, em ter tudo fluindo com naturalidade, e a observar a primeira imagem que emerge. Nos vemos relaxados ou tensos? Sentimos-nos livres ou apreensivos com a possibilidade de perder tudo? Em seguida, permitimos-nos imaginar o melhor cenário, ou a culpa, a dúvida, o temor do julgamento já se manifestam? Essa imagem revela o símbolo dominante, e esse símbolo necessita ser substituído. É neste ponto que se insere o gesto do primeiro dia. Tomemos uma folha de papel e registremos tudo o que associamos à abundância, tanto os aspectos positivos quanto os sombrios. Em seguida, riscamos as palavras que representam bloqueio, e ao lado escrevemos uma nova frase, não uma afirmação decorada, mas algo que ressoe com o que desejamos sentir a partir de agora. Por exemplo, se anotamos medo de perder, transformemos em confiança no fluxo. Se registramos culpa por ter mais que os outros, convertamos em sou fonte de prosperidade para todos ao meu redor. Este gesto não é uma brincadeira, é um pacto simbólico com nossa mente. Jung acreditava que os símbolos possuem mais força que os fatos, e que alterar a imagem interna é a única via para modificar o destino. Assim, no primeiro dia, a prática é reescrever o símbolo, pois tudo o que ainda não vivenciamos aguarda uma nova imagem para poder se concretizar. E agora, com essa nova imagem em mãos, começamos a sintonizar com a frequência daquilo que já nos pertence por direito psíquico. Preparemo-nos, pois no segundo dia, o inconsciente começará a reagir, e em sua reação, ele se revela. É nesse espaço que a abundância começa a respirar. Estamos prontos para liberar o que nunca nos pertenceu e ativar o que sempre foi nosso? Então, digamos em voz baixa: eu me permito receber o que a minha mente antes rejeitava. E o universo já começou a escutar. No segundo dia, algo sutil começa a se movimentar em nosso interior. Talvez ainda não seja visível, mas nosso campo interno já foi tocado. Uma nova imagem foi ativada, e com ela, o inconsciente começa a recalcular as rotas de nossa percepção. Jung afirmava que a verdadeira mudança ocorre quando o inconsciente deixa de ser invisível, e é exatamente isso que se inicia agora. Não estamos apenas aprendendo algo novo, estamos desaprendendo o que foi programado em nós. Nosso consentimento é uma das programações mais insidiosas que carregamos, a crença de que precisamos ser perfeitos para merecer. Essa convicção permeia as entrelinhas de muitas de nossas decisões. Ela se manifesta no motivo pelo qual recusamos ajuda, no porquê nos sabotamos quando tudo começa a prosperar, na dificuldade em aceitar elogios, presentes ou gestos de generosidade. Em nosso âmago, ainda reside uma parte que acredita não ser suficiente, e essa parte, quando não acolhida, transforma-se em resistência. Por conseguinte, o segundo dia é dedicado à liberação emocional, não à liberação de recursos,
financeiros ou de oportunidades externas, mas a libertação do peso interno que impede que tudo isso chegue até nós. Hoje, contemplaremos nosso reflexo e proferiremos com a voz mais autêntica que conseguirmos encontrar. Eu me permito ser imperfeito e ainda assim digno de tudo que me nutre. Não repitamos por repetir. Falemos até sentirmos a verdade dessas palavras. Talvez nossa garganta se contraia, talvez uma lágrima escorra, talvez soe estranho, mas é assim que o inconsciente responde, com sinais, não com lógica. Estamos comunicando ao nosso sistema emocional que não precisamos mais simular para sermos amados, que não precisamos mais provar nada para sermos dignos de receber. Este é o verdadeiro início da abundância, pois o que obstrui o fluxo da prosperidade não é a falta de esforço, mas o excesso de autoexigência, o medo inconsciente de que, se algo der certo, alguém nos tomará, nos julgará ou perderemos tudo. E esse medo não provém do presente, mas de experiências pretéritas que marcaram nossa psique. Talvez tenhamos presenciado a ruína de alguém próximo. Talvez tenhamos sido ensinados a desconfiar de tudo que vem com facilidade. Talvez tenhamos aprendido que abundância e espiritualidade são incompatíveis, ou que o dinheiro é uma provação a ser superada, não uma energia a ser acolhida. Essas crenças residem em nosso corpo, vibram em nós, e tudo que vibra atrai. O segundo dia desta jornada tem como propósito dissolver essas vibrações antigas, não por meio da negação, mas através do reconhecimento e da ressignificação. Por isso, hoje redigiremos uma carta, sim, uma carta endereçada à parte de nós que ainda teme prosperar. Começaremos com as palavras, eu entendo por que você tem medo, e concluiremos com, mas agora, eu caminho com outra visão. Esta carta não visa persuadir ninguém. Seu intento é integrar, comunicar ao inconsciente que a fase da punição chegou ao fim e que uma nova etapa se inicia, fundamentada na aceitação e na permissão. Após escrevê-la, leiam-na em voz alta. Se desejarem, queimem o papel ou guardem-no. O essencial é que esta carta represente um gesto simbólico, pois, como afirmava Jung, o símbolo é a linguagem daquilo que ainda não foi dito, e hoje estamos expressando o que necessita ser ouvido há muito tempo em nosso interior. O segredo psicológico de Jung para desbloquear a abundância não reside em crer mais, mas em reconciliar-se com as partes de nós que foram excluídas do processo. A parte que fracassou, a que se envergonha, a que se julga desprovida de valor, a que incessantemente se compara aos outros, a que tenta aparentar força o tempo todo. Cada uma dessas partes clama por ser vista e acolhida, pois são elas que no presente decidem se podemos ou não receber o que desejamos. Enquanto rejeitarmos uma parcela de nós, estaremos rejeitando parte do fluxo. Mas agora, essa rejeição está sendo desfeita com consciência, com presença, com simbolismo. Não estamos apenas pensando de maneira diferente, estamos vibrando de maneira diferente, e isso transforma tudo. Hoje, não precisamos deter todas as respostas. Basta darmos o próximo passo com autenticidade. Amanhã, o campo se expandirá um pouco mais, e compreenderemos que a abundância não se manifesta para aqueles que a forçam, mas para aqueles que se alinham. E nós já iniciamos esse alinhamento. Retornemos ao espelho, uma última vez hoje, fixemos nossos olhos e digamos, a partir de agora, eu recebo sem medo, sem culpa e sem resistência. Sintamos a ressonância dessas palavras e permitamos que sua vibração nos envolva até o próximo encontro com nossa verdade. Pois desbloquear a abundância é permitir que nossa alma volte a respirar. Alcançamos o terceiro dia desta jornada, e talvez, sem que percebamos conscientemente, algo em nosso interior já tenha começado a se transformar. Nosso olhar se torna mais presente, nosso corpo parece menos tensionado, nossas palavras soam menos como um esforço e mais como uma expressão genuína. Isso ocorre porque, ao tocarmos os símbolos internos, iniciamos uma alteração na base de nossa vibração, e a vibração não mente.
Ela atrai aquilo que silenciosamente acreditamos sobre nós mesmos. Jung asseverava que a alma só floresce quando o ego cessa a luta para aparentar correção. Em outras palavras, a abundância começa a surgir quando paramos de nos confrontar com nossa própria história. No terceiro dia, nossa missão não é mais indagar o que nos bloqueia, mas sim o que nos expande. Dedicamos os 2 primeiros dias a encarar o que estava estagnado. Agora, chegou o momento de identificar o que, mesmo em pequena escala, já irradia prosperidade em nós. Pode ser a maneira como cuidamos de nosso lar, a gentileza com que tratamos o próximo, o prazer de um banho prolongado ou a leveza de um dia em que rimos de algo singelo. Tudo isso é abundância, não no sentido financeiro, mas no sentido simbólico. Abundância é tudo aquilo que nos nutre interiormente, que nos reconecta conosco, que gera presença. E é precisamente por isso que hoje realizaremos um inventário. Sim, pegaremos papel e caneta e listaremos todas as formas, por menores que sejam, em que já vivenciamos a abundância. Não importa se ainda não possuímos a conta bancária desejada, a casa dos sonhos ou o trabalho ideal. O crucial é reconhecer o que já vibra com autenticidade, pois o inconsciente opera por repetição e reforço. Se reforçamos diariamente o que falta, ele irradia a escassez, mas se enfatizamos o que já existe, ele o amplia. Hoje, mudaremos o foco. Ensinaremos nossa mente a identificar o que floresce, e esse reconhecimento é um sinal energético para o universo, como dizer: estou pronto para mais disso. Assim, escrevamos, sem julgamento, sem pressa. Listemos tudo o que de alguma forma nos conecta com a sensação de plenitude. E após escrever, escolhemos um desses itens e o transformamos em um gesto. Se registramos que nos sentimos abundantes quando experimentamos gratidão, então, escrevamos uma carta de agradecimento a alguém. Se anotamos que nos sentimos bem ao tomar um banho quente, desfrutemos de um hoje com mais presença do que nunca. Se incluímos que cozinhar nos traz alegria, então preparemos algo com carinho. Esse gesto é nosso portal de entrada. Jung afirmava que o símbolo ativa a psique, e o gesto é o símbolo em movimento. Não estamos apenas agindo, estamos criando uma nova assinatura energética, e essa assinatura é lida pelo universo com mais clareza do que qualquer mantra. Hoje, nossa afirmação será proferida em silêncio diversas vezes ao longo do dia. Eu já vivo a abundância que me alimenta por dentro. Não esperemos grandes transformações. Percebamos os pequenos sinais. Um convite inesperado, uma coincidência, uma mensagem que toca profundamente. Tudo isso é o campo começando a responder. E não é magia. É psicodinâmica. É energia emocional reorganizando a realidade. No terceiro dia, começamos a perceber que o que estava estagnado, na verdade, apenas aguardava coerência, um gesto autêntico, uma vibração límpida. E agora isso está acontecendo. Não pensemos que precisamos resolver tudo hoje. Apenas continuemos nesse ritmo, sem forçar, sem dúvidas, apenas reconhecendo o que vibra e expandindo o que já é real, pois o segredo da abundância não é conquistar, mas amplificar, e o que se reconhece floresce. Amanhã, aprofundaremos nossa jornada e entenderemos por que algumas pessoas vivem em um ciclo de repetição, enquanto outras abrem espaço para o novo com leveza. E o motivo, mais uma vez, não é sorte, mas consciência. E nós estamos começando a vibrar exatamente isso. Se chegamos até aqui, algo já se modificou, mesmo que ainda não consigamos explicar com palavras. Nossa frequência está diferente, porque nós estamos diferentes. Nos 3 primeiros dias, limpamos, reconhecemos, reescrevemos. Agora, nos próximos 4 dias, a energia começa a se consolidar como uma nova arquitetura simbólica, sendo desenhada em silêncio. Jung dizia que tudo o que é real nasce 2 vezes. Primeiro no invisível, depois no mundo. E nós estamos, exatamente nesse ponto, entre o invisível que se transforma e o visível que começa a responder.
No quarto dia, adentraremos o estado de escuta. Hoje o exercício não é externo, mas interno. Dedicaremos 10 minutos do nosso dia para nos sentarmos em absoluto silêncio. Nada de música, nada de distrações, apenas nós, com os olhos cerrados, as mãos repousando no colo e a respiração guiando o momento. Durante esses minutos repetiremos mentalmente a pergunta: o que ainda preciso liberar para que a abundância flua? E então, escutaremos. Não esperemos uma resposta direta. Talvez surja uma imagem, uma sensação, uma lembrança. Talvez nada aconteça naquele instante, mas algo será ativado, pois o simples gesto de indagar ao inconsciente já é um movimento de cura. No quinto dia, realizaremos algo profundamente simbólico. Caminharemos descalços. Mesmo que por 2 minutos pisaremos no chão com presença, sentiremos o peso do nosso corpo sendo sustentado pela terra. E ao caminharmos em silêncio, repetiremos mentalmente: eu não preciso correr. A abundância já sabe onde me encontrar. Esse gesto aparentemente simples resgata algo ancestral, a sensação de pertencimento, de enraizamento, de confiança. E é essa confiança que desbloqueia o fluxo. No sexto dia, escolheremos alguém a quem possamos oferecer algo. Não precisa ser algo material. Pode ser um elogio sincero, um café compartilhado, uma escuta atenta, um abraço acolhedor. O que for. O importante é que o gesto emane de um lugar interno de transbordamento. Não com o intuito de agradar ou de ser aceito, mas porque algo em nós já se sente mais pleno. Jung ensinava que somente transborda quem já não teme a escassez. E quando nos doamos com presença, comunicamos ao universo: eu confio no fluxo, eu sei que tudo que se vai, retorna. No sétimo dia, o último desta jornada, não realizaremos nenhuma ação externa. Apenas uma coisa: cerraremos os olhos antes de adormecer e visualizaremos a nós mesmos daqui a 1 ano, envoltos em leveza, em paz, em abundância. Imaginemos onde estamos, como nos vestimos, quem está ao nosso lado, o que estamos fazendo. Sintamos a cena, mas mais do que isso, sintamos a versão de nós que ali reside, confiante, calma, alinhada. E digamos a essa versão: obrigado por me esperar, estou a caminho. Essa frase encerra o ciclo. Ela comunica ao nosso inconsciente que não estamos mais buscando como quem implora, mas seguindo como quem sabe que merece. E este é o verdadeiro segredo psicológico da abundância. Ela não surge quando corremos atrás, mas quando nos alinhamos. Hoje, o mundo exterior talvez ainda não tenha se transformado, mas aqui dentro uma nova frequência foi ativada. E agora, ela começa a emitir sinais, a abrir portas, a modificar encontros, a reescrever cenários. A abundância não é o fim da jornada, mas a maneira como trilhamos o caminho, com presença, com confiança, com permissão. Agora, fechemos os olhos por um instante, respiremos e digamos em silêncio: eu sou um campo aberto para tudo que me nutre. E tudo que me nutre já está vindo até mim, porque o que é meu de verdade nunca esteve longe. Apenas esperava que eu dissesse sim. Se você chegou até este ponto, algo já se modificou, mesmo que ainda não consiga expressar com palavras. Sua frequência está diferente, porque você está diferente. Nos 3 primeiros dias, você limpou, reconheceu, realinhou. E agora, nos últimos 4, você consolidará o que está nascendo. Este não é o momento de correr nem de forçar. É o momento de escutar. Porque quando o inconsciente é tocado de forma simbólica, ele começa a responder com sinais. Carl Jung ensinava que o self, esse centro profundo da psique, começa a se manifestar quando o ego para de resistir. Ou seja, quando você deixa de lutar contra sua sombra e começa a integrá-la. A vida se reorganiza ao seu redor. No quarto dia, o foco será o silêncio, mas não o silêncio do cansaço, e sim o silêncio como ferramenta de reconexão. Escolheremos um lugar tranquilo, colocaremos uma música suave se desejarmos, e nos sentaremos em presença, sem celular, sem distração, sem pressa. Durante 7 minutos apenas respiraremos e observaremos.
os pensamentos, as emoções, as sensações no corpo. Não precisamos responder a nada, nem mudar nada. Apenas estar ali, porque a mente que começa a se observar, começa a se libertar. Ao final desse momento, colocaremos a mão sobre o coração e diremos internamente: agora eu escuto o que antes eu ignorava. Essa frase simples é um comando, e comandos simbólicos reprogramam padrões profundos. No quinto dia, olharemos para o passado com outros olhos. E aqui não se trata de reviver dores, mas de acolher o que ficou preso. Escreveremos o nome de uma pessoa que, em algum momento da vida, nos fez sentir indignos, pequenos, inferiores ou limitados. Não importa se ela agiu por mal ou por ignorância. O que importa é que, sem percebermos, ela ainda ocupa um espaço em nosso campo de merecimento. Escreveremos esse nome, e abaixo diremos: eu reconheço a dor que ficou, mas hoje eu escolho soltar o lugar que ela ocupava em mim. Depois disso, queimaremos o papel, observaremos as cinzas e respiraremos fundo. Este é um dos gestos mais poderosos que podemos fazer por nossa psique. Porque enquanto essa energia estiver ocupando espaço, a abundância não encontra lugar para entrar. Jung dizia que perdão não é moral. É higienização simbólica e quando soltamos o campo se abre. No sexto dia, ativaremos nossa assinatura energética. Sabe aquela sensação de quando caminhamos pela rua com uma música agradável nos fones e o mundo parece estar em câmera lenta? Esse é o estado que buscaremos. Escolheremos uma música que nos faça sentir expansivos, vestiremos algo que nos faça sentir bem. Sairemos de casa com a intenção de caminhar como alguém que já carrega tudo o que precisa. Não importa onde vamos. Pode ser na rua, na varanda, no quintal. A intenção é criar um momento em que nosso corpo registre o que é caminhar em coerência com quem realmente somos. Este é um ritual psicológico, uma memória emocional que será gravada em nosso inconsciente como referência. E toda vez que a dúvida surgir, poderemos retornar a esse estado, reativar esse gesto e lembrar. Nós já sabemos como é. No sétimo dia, tudo se resume a uma única ação: celebrar. Não como quem venceu uma batalha, mas como quem se permitiu retornar a si mesmo. Celebraremos nosso esforço interno, a coragem de olhar para o que doía, a presença com que caminhamos até aqui. Escolheremos algo simbólico para fazer. Uma comida especial, um banho demorado, uma prece ao entardecer, uma dança solitária na sala. Qualquer coisa que represente esse novo estado de permissão. Hoje, nossa frase será: eu me torno agora o espaço onde a abundância se manifesta com naturalidade. Repetiremos isso com o corpo, não apenas com a mente. Jung ensinava que a verdadeira abundância é o alinhamento entre o que somos, o que sentimos e o que nos permitimos ser. Se houver coerência entre esses aspectos, tudo flui. Se houver conflito, tudo se estagna. Agora olhemos para os últimos 7 dias como um caminho de retorno a nós mesmos, de reativação do campo que sempre foi nosso, mas que estava adormecido sob camadas de medo, culpa e esquecimento. Não precisamos mais nos convencer de nada. Apenas permaneceremos nesse estado de verdade. E quando a dúvida retornar, porque ela retorna, saberemos exatamente o que fazer. Respirar, sentir, escolher novamente e dizer em voz baixa: eu mereço viver em plenitude, porque isso é minha natureza, não meu prêmio. Agora repousemos por alguns segundos, deixemos esse novo campo vibrar ao nosso redor e apenas saibamos que algo grandioso já começou. Não estamos mais tentando manifestar, estamos finalmente permitindo que a vida aconteça como o espelho de nossa essência. E a abundância sábia reconhece quem vibra com coragem. Ela virá, não como conquista, mas como consequência natural daquilo que já nos tornamos. Se esta jornada ressoou em você, se algo se moveu em seu interior, considere compartilhar esta experiência com outras pessoas que também buscam desbloquear seu potencial. Se você se sente inspirado a continuar explorando esses caminhos de autoconhecimento e transformação, inscreva-se no canal para acompanhar os próximos conteúdos.
E se esta reflexão lhe trouxe algum insight valioso, deixe seu like para que mais pessoas possam ser alcançadas por esta mensagem.